sua liderança reunida aqui, né, nesse dia abençoado de comunhão, palavra, né, bastante comunhão, né, entre os irmãos, que muitos não se conheciam. Eu era um, né, que não conhecia muitos desses irmãos que estavam aí, mas glória a Deus, tá? Glória a Deus aí por esse coração aí do nosso pastor e os demais pastores que encabeçaram aí, né, esse movimento, né, desse encontro aí desses batistas independentes aqui do Vale do Rio Pardo e Taquari, justamente para trazer essas conexões, tá? Para que a obra do Senhor ela continue avançando e crescendo, meus amados. Estamos aí, né? Como é que eu posso dizer? Separados, né? Entre placas, né? Entre nomes de congregações diferentes, mas fazemos parte de um mesmo reino, né? Mesmo reino, a mesma família, tá? Então, tão importante é isso quando nós nos reunimos como família de Deus para estarmos compartilhando, né, experiências para que o reino do Senhor avance, não só aqui em Venâncio Aires, mas Santa Cruz, Passo Sobrado, Vale Verde, né, Lajeado, Mato Leitão, né, Santa Clara, onde é que tem alguns irmãos ali batistas independentes no qual estão reunidos, né? E em todo esse vale aí, tá? Até porque o nosso foco é ganhar a cada dia mais irmãos, né? Cada dia mais pessoas para que esse reino avance. Amém, meus queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Pois bem, meus amados, nesta noite eu estou aqui para compartilhar uma palavra, tá? Com a igreja, compartilhar uma palavra no qual eu creio que vai edificar muito a vida de cada um de vocês, assim como edificou a minha, tá? E tem edificado a minha vida nesse decorrer aí, dessa última semana, no qual eu tenho estudado a respeito desta palavra. O título dessa palavra nos fala, né, sobre a série do Ao que Vencer, nos trazendo mais diretamente sobre a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, no qual o Senhor, né, nos fala, nos relata ali no livro de Apocalipse, tá? No qual é um livro, meus amados, que muitos até têm um certo receio, muitas vezes, né, de estar lendo pelo conteúdo no qual ele ali o traz, mas quão é importante é para nós, assim como todos os demais livros que estão na palavra de Deus, né? Se estão ali, é porque o papai nos deixou como orientação na nossa vida hoje, tá? Não é amanhã, não é hoje, meus amados, é hoje. Tá? Serve por ensino, orientação, direções para a nossa vida, nosso cotidiano, tá? Aquilo no qual nós vamos trazer, tá? Por ensinamento, não só no nosso ministério, tá? No nosso ministério no qual o Senhor tem nos chamado a servir, mas também inicialmente lá dentro da nossa casa, meus amados, lá dentro do nosso lar. Então isso, tá? Essas direções dentro da palavra do papai, no qual o Senhor tem nos dado hoje. Então interessante que há alguns meses atrás, se não me engano, há uns 2 meses atrás, se não me engano, tá? O obreiro André esteve aqui ministrando sobre a igreja de Éfeso, tá? Sobre a igreja de Éfeso. Nos trouxe algumas direções, algumas ênfases, né? Alguns ensinamentos em cima desta palavra, ao que vencer, mais direcionado, relatado em cima da igreja de Éfeso. Depois ministramos sobre a igreja de Esmirna, né? E hoje vamos falar então sobre a igreja de Pérgamo. Então Apocalipse capítulo 2, do verso 12 ao 17, então a palavra do papai nos diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí
os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisa sacrificada aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aleluias. Glória a Deus por esta palavra. Então, meus amados, uma pergunta que nos fica, né? Como eu falei, dentro desses 3 contextos de igreja, no qual nós já fomos ministrados: igreja de Éfeso, igreja de Esmirna, igreja perseguida, né? E a igreja de Pérgamo. Dentro desses 3 contextos, uma pergunta que nos fica, talvez até um tanto desconfortável, né? O que será que é mais perigoso para a fé do ser humano? O que será é mais perigoso? A perseguição, a caça, a pressão ou a prosperidade? O que será é mais perigoso para a fé? Para que venha a testar a fé, o continuar vivendo em fé. O que será mais perigoso? Perseguição, pressão ou prosperidade? A espada que ameaça ou o aplauso que muitas vezes seduz o ser humano? O que será é mais perigoso nesse tempo para nós continuarmos decididos na fé, no crer, na palavra, no qual nós empenhamos com o Senhor, quando aceitamos a Ele como único e suficiente sobre as nossas vidas? O que será é mais perigoso? O interessante, meus amados, é que a história, ela nos mostra que a igreja, ela nunca morreu, meus amados. Ela nunca retrocedeu por causa de ser atacada ou perseguida. Nós mesmos cantamos muitas vezes, né? Que o Coliseu, ele não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, mas nos mostra que a perseguição muitas vezes levou a igreja a avançar, a crescer, a se expandir e não a retroceder. É o que nós vemos na história, nos falando novamente ali, né? A igreja de Esmirna, que nós estudamos algumas semanas atrás, nos mostra isso, nos relata isso. Quanto mais era pressionada, quanto mais era espremida, mais crescia, mais avançava, mais se expandia. Mas nós vemos que toda vez que a igreja ela foi abraçada pelo sistema, ela começou a perder a sua pureza. Toda vez que o sistema abraçou a igreja começou a perder a sua identidade, a sua pureza. A palavra Pérgamo, meus amados, significa elevação, altura. É o período em que a igreja deixa de ser perseguida e passa a ser abraçada pelo império. A história nos conta, meus queridos, quem fez ali o nosso pastoral vai lembrar, né, da história da igreja, disciplina, história da igreja.
no qual nos fala ali desta história que em 312 ali depois de Cristo, na véspera de uma batalha, o imperador romano ali, Constantino o Grande, ele teve um sonho ali durante a noite. E neste sonho ele teve uma visão de um símbolo, como que uma cruz. Como que uma cruz. E junto com esse símbolo, no qual ele teve essa visão, veio uma palavra, uma voz, que através desse símbolo, ele teria vitória na batalha que ele estava prestes a ir, batalhar. O interessante é que então, o imperador ali, Constantino o Grande, ele toma uma decisão. Ao acordar pela manhã, ele dá uma ordem então, para todos os soldados ali, do seu exército, pintarem como uma forma de cruz, um desenho ali, uma forma de cruz, nos seus escudos e nos estandartes, para irem para a batalha. E o interessante é que justamente diante de um exército ainda mais numeroso do que o dele, mas eles obtêm a vitória. Eles obtêm a vitória na batalha. Através disso, o imperador ali, ele se convence no poder do Deus dos cristãos. Ele se convence disso. E qual a atitude dele? Ele dá um decreto, Ele determina um decreto ali, no seu reinado, de que a partir daquele momento, os cristãos não seriam mais perseguidos no seu país. Não teria mais perseguição aos cristãos. Quer dizer, o império abraçou a igreja. O império abraçou a igreja. Tanto que o imperador Constantino, ele se converteu ao cristianismo. Bem como os seus soldados também se converteram. É lógico que tem-se ali cristãos genuínos, que verdadeiramente criam no Senhor, mas também tinham aqueles que se converteram por ordem do imperador. Mas a igreja cresceu, a igreja avançou, e a igreja também deixou de ser perseguida. Interessante isso que aconteceu naquele tempo. Sob o reinado de Constantino, o cristianismo ele deixa de ser ilegal e se torna uma religião oficial do reinado. A igreja sobe de posição social e politicamente. Ela sobe, ela entra numa ascensão como igreja daquela época. Mas o interessante é que em Éfeso, como nós falamos antes, a palavra do Senhor, justamente para trazer à igreja aquela ordem de como vencer, como a igreja venceria, se daria como vencedor. Em Éfeso, o Senhor traz uma direção como restauração do primeiro amor. O Senhor traz uma direção, justamente porque a igreja havia esfriado. Eles faziam todas as coisas, eles serviam ao Senhor, mas o coração, aquele queimor de fazer algo para o Senhor, havia esfriado. Estava algo no automático, Não é que não estavam fazendo, mas o coração não estava no Senhor. E o Senhor traz uma direção ali para a igreja de Éfeso. Voltem ao primeiro amor. Aquecem de novo o coração de vocês. Deixem queimar novamente o fogo do coração de vocês. Já em Esmirna, o Senhor traz a palavra, a direção para aquele que venceria. O vencedor na igreja de Esmirna é aquele que permaneceria fiel até a morte, justamente diante da pressão, a perseguição,
mas aquele que permanecia fiel até a morte, não negava o Senhor. Essa foi a direção. Mas, e em Pérgamo, meus amados? Qual é a direção? Qual é a direção para aquele que vai assim ser o vencedor? Quem são os vencedores quando a perseguição acaba e a prosperidade começa? Quem são os vencedores? Porque é possível, meus amados, ser fiel na dor, mas esquecer do Senhor na hora que está tudo bem, está tudo legal, prosperou, avançou, né? Chegou na igreja do Senhor, conheceu o Senhor, cara, a vida virada num bagaço, para não dizer coisa pior, né? Daquele jeito, brigando em casa, uma luta, né? Quebrando pau, um para lá, outro para cá, né? Quase que um numa casa e outro noutra, já daquele jeito. Assim chego diante do Senhor, na igreja do papai. A vida financeira virada num troço, mas conhece o papai. E o papai começa a ajustar tudo, cara. Começa a ajustar. O casal ali, né, vive agora em unidade, tudo certo, né? Há diálogo dentro de casa, uma bênção. Vida financeira também, né, cara? O Senhor prospera, mas se desviam do caminho do Senhor. Se afastam do caminho do papai. Esquecem da onde vieram. Esquecem tudo aquilo que Deus fez. E viram as costas e vão embora. Vão embora, meus amados. Quem sabe até estavam servindo, né, com o coração aqui, servindo ao Senhor, né? Daqui a pouco estavam liderando, era anfitrião, sei lá, cara, mas estavam ali servindo. Mas o Senhor prosperou. O Senhor prosperou, porque o Senhor é bom, meu amado. O Senhor é bom, o Senhor quer ver os seus filhos cada dia melhor. Cada dia melhor, meus amados. Mas o Senhor quer ver os seus filhos prosperando na sua casa. Na sua casa. Por que disso? Para a igreja de Pérgamo, o Senhor ele se apresenta de uma maneira estranha, meus amados. Eu sou aquele que tem a espada de 2 gumes na boca. Assim o Senhor se apresenta para a igreja de Pérgamo. A espada de 2 gumes, ela é como que uma palavra de julgamento. A palavra de Deus nos fala, quando nos diz de espada, né, de 2 gumes, aquela palavra que vai separar juntas e medula. Vai trazer um discernimento, vai julgar aquilo que é e aquilo que não é. Ou sim, sim ou não, não, está dizendo, né? Uma palavra de julgamento para a igreja. Assim que o Senhor se apresenta para a igreja de Pérgamo. Justamente porque essa igreja, ela está localizada onde habita o trono de Satanás. Essa igreja foi conduzida a um casamento com o mundo e o paganismo, que na verdade é um adultério espiritual. O interessante que nós vemos, meus amados, que há lugares, né, aonde a igreja está, que ali há um trabalho, né, do inferno aqui naquele lugar. Muitas palavras nós já ouvimos, né, falando aqui do Rio Grande do Sul, que é um lugar de muito trabalhar, né, espiritual, negativo, né, obras do maligno. Já foi muito falado, né, sobre isso. Mas nós cremos que não, tá? Nós cremos que não, justamente porque aqui está estabelecida a igreja do Senhor, tá? Aqui estabelecida a igreja do Senhor, né? Então nós cremos que a igreja do Senhor sempre irá avançar, independente da oposição que houver. A igreja sempre vai avançar. Por quê? Porque é obra do Senhor. É obra do Senhor. Mas interessante, porque há lugares, sim, aonde a gente vê esse trabalhar da obra do maligno. Mas aqui nós estamos vendo que é um lugar aonde o trono de Satanás, aonde habita
habita o trono do Satanás. Aonde habita o trono de Satanás, meus amados? Então quer dizer que ele não só trabalha ali, mas ele habita ali. Ele só não trabalha, mas habita naquele lugar. Tão sério é isso, meus queridos. Em Pérgamo concentrava várias coisas do paganismo. Em Pérgamo estava o único templo fora de Roma autorizado à adoração do imperador. Era um centro da idolatria. É quando o cristianismo passou a receber a proteção do império. Antes perseguia, agora, meus amados, protege. Antes o império perseguia, antes o poder, o poder público perseguia os cristãos. Agora ele abraçou, agora ele protege. Isso nos fala, meus amados, de uma mistura. E o interessante é que nós vemos que a mistura, ela nunca começa com rebeldia. Ela começa com uma tolerância. Você vai vendo algo ali, É que nem a dinâmica do Tiagão aquele dia, Há algo que é largado ali num prego. É só largado ali. Você olha, tolera, não está te incomodando em nada, Não está te incomodando em nada. É tolerável. Mas, primeiro você começa a conviver com aquilo. Você começa a conviver com algumas situações no teu meio. Depois você normaliza isso. Isso se torna normal para você. De tanto conviver, com algo que parecia ser negativo. Mas você começa a conviver no dia a dia e isso vira algo normal. Depois, você começa a defender isso. E quando você percebe, meu amado, aquilo que era prática errada, virou uma doutrina aceita. Aquilo que era uma prática errada, vira uma doutrina aceita no teu meio. Por isso, meus amados, quando se fala desse primeiro tema, aquele que guarda o nome e não nega a fé, isso fala de nós cristãos. Isso fala para cada um de nós que nos denominamos cristãos, meus amados, nesse tempo que se chama hoje, tá? Nesse tempo, nesses dias. Justamente porque a palavra do papai nos diz que nós somos como que embaixadores aqui na terra. Somos representantes, tá? O embaixador, ele é representante de uma nação. Qual é a nação? A Bíblia nos fala que nós estamos aqui nessa terra, mas nós não somos dessa terra, nós somos cidadãos dos céus. Então nós estamos aqui como embaixadores, representantes dos céus, meus amados, dos céus. Então nós estamos aqui representando o governo de Deus, não é o governo aqui dessa terra. Não é o governo aqui dessa terra, que em muitas coisas é contra o governo de Deus. É contra o governo do Pai, meus amados. Mas nós, como representantes, meus queridos, nós estamos aqui para nos posicionar e não abrirmos mão daquilo que nós cremos diante das situações do dia a dia. Nós estamos aqui como representantes. É como que, meus amados, o Brasil enviar um embaixador lá para aonde? Para o Haiti. Lá para o Haiti. Enviar um representante, um embaixador lá. Ele está lá, meus amados, como representante, como representando o Brasil lá naquele país. Ele não está lá, meus amados, para viver conivente simplesmente com as leis daquele país. Não, ele está lá para representar o governo do Brasil, as leis do Brasil. Da mesma forma nós, meus amados,
Da mesma forma nós. Você está lá no teu bairro, na empresa onde é que você trabalha, como representante do Senhor. E nós precisamos ter o cuidado para não negar a fé, meus amados. E o negar a fé não corresponde somente a eu não dizer que eu sou cristão. Não, não, não. É diante de algumas situações que contradiz ou vão contra as leis da palavra, aquilo que a palavra, aquilo que o nosso papai traz por direção, nós ficarmos coniventes. Quer dizer, daqui a pouco até estão falando mal da igreja, cara. Mas eu não me levanto para falar nada contra. Eu fico conivente. Daqui a pouco até estão fazendo piada sobre cristãos, sobre dízimo, e eu levo de boa. Eu levo de boa. Para mim tanto fez, tanto faz, né? Não, meu amado, te posiciona ali, seja a diferença, seja sal, seja luz, seja verdadeiramente o embaixador no qual o Senhor te enviou ali para ser. Não seja conivente, meu amado, não seja conivente. Justamente porque, meus queridos, hoje, hoje, há tantas situações no nosso meio, há tantas circunstâncias, tantas coisas que vão contra a palavra do papai, mas só que nós somos conhecedores da palavra. É nós, meus amados, é onde você está, você está ali como conhecedor dessa palavra do papai, justamente para se posicionar e trazer luz, trazer direção, porque muitas vezes, quando não conhecia a palavra, eu falava de coisas que eu ouvia os outros falar. Então, se eu ouvia alguém falando mal da igreja, de alguma circunstância que aconteceu, eu falava também. Por quê? Porque eu ouvi falar, mas eu não tinha o conhecimento se era verdade ou era mentira. Mas eu falava. Mas, meu amado, a partir do momento que comecei a ter conhecimento do que era verdade, o que era mentira sobre determinado fato, opa, calma aí. Não é assim como vocês estão falando. Opa, tem uma verdade aqui dentro deste livro, a palavra de Deus, que nos traz uma direção clara sobre isso que tu está falando. Posicionamento, meus amados. Posicionamento. É isso que nos fala o não negar a fé. Não negar a fé. Aquele que guarda o nome não nega a fé. Está falando disso. Está falando disso, meus amados. Então não é simplesmente, quando alguém está lá perto de você, e você, gremistão, nato, roxo, e alguém está falando mal do teu time, e você te levanta assim, não, contra o meu Grêmio não é assim não. Não está tão ruim quando eu falo, não. E olha, cara, olha que eu vou dizer. Que muitos se levantam, rapaz, que se levantam com uma gana, uma ênfase, sabe? Algo queimando para falar, para defender. Que, meu Deus, cara. E não é errado, meus amados, né? Não é errado. É legal tu torcer, né, cara, por um time. Legal, bem tranquilo, bem de boa. Estão falando contra isso. Mas só estamos trazendo o quê? O que é mais importante? O que é mais importante, meu amado? Na hora de você se levantar com algo queimando no teu coração para defender. O que é mais importante? É um time de futebol que vai passar. Como diz a palavra, vai passar. Tudo passa. Mas a palavra do Senhor permanece.
eternamente. É isso, meus amados, é a palavra que nós precisamos nos levantar, nos posicionar para defender. É isso. Segunda coisa que nos fala, o vencedor é aquele que é contra tudo que é contra o Senhor. Apocalipse 2:13 ali nos diz: ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aleluias, aleluias. O problema em Pérgamo, meus queridos, não era a perseguição, era a concessão. A palavra Antipas, ela vem do prefixo ante, significa contra, né? Se pegarmos dentro de algumas palavras ali no português, nos vem de encontro, né? Alguns exemplos: antipático, antidrogas, antiaborto, né? Antibíblico, anti, contra algo. Nos vem dessa junção, Antipas, anti, nos trazendo, nos remetendo ao contra, ser contra algo, e do paz, palavra paz, que vem de encontro, significa tudo, quer dizer, contra tudo que é contra Deus. Antipas, contra tudo que é contra Deus. E isso, nós vemos aqui a palavra do Senhor nos falando aqui, né? De Antipas. O Senhor dizendo: minha testemunha fiel, minha testemunha fiel e verdadeira. Antipas, aquele que era contra tudo que era contra Deus. Vocês imaginam agora, meus amados? Imagina aqui comigo. Me peguei pensando nisso. Imagina em um tempo em que a igreja do Senhor ela era perseguida. Você se denominava cristão e você era perseguido, a tua família era perseguida, tá? Você era preso, morto, tá? Mortes violentas. Assim viviam aqueles irmãos naquele tempo. Daqui a pouco, através do imperador, então não tem mais perseguição contra a igreja é abraçada pelo império. Só que, diante da vontade do imperador, quer dizer, o próprio imperador, meus amados, ele não tinha uma só esposa, ele tinha mais que uma. Isso vai contra a palavra. O próprio imperador, ele tinha as vontades dele, né? Os trejeitos dele, ele tinha as coisas que ele gostava de fazer, né? Mas, imagina você como cristão, é o imperador, cara, é o presidente do país, é o cara que tem poder dentro do país, meu. Tu vai te levantar contra o cara? Tu vai te levantar contra o cara? Quando todo mundo, os teus irmãos, cara, teus irmãos que congregam contigo, eles estão tudo de boa para eles? Não, tá tudo de boa, cara. Não tem mais perseguição. Não tem mais, tá tudo de boa. Nós estamos vivendo em paz. O que tu quer se levantar contra? O que tu quer, meu? Deixa quieto. Muitas coisas hoje, meus amados, é assim no nosso meio. Muitas coisas hoje é assim no nosso meio. Hoje, meus amados, tem determinadas coisas, tá? Que através de leis estão enfiando goela abaixo de todos nós como cristãos. Estão enfiando goela abaixo, meus amados. Mas, dentro da palavra, Antipas, que vai contra tudo que vai contra Deus. Antipas. Nós somos chamados a ser hoje Antipas. Aqueles que se levantam contra tudo que vai contra Deus. Então, meus amados, é um tempo
E que muitas vezes, né, estão batendo nas costas aí dos nossos jovens aí no nosso meio e dizendo muitas vezes, né, que tu quer fazer corte? Ah, você é atrasado, meu. Vai, te relaciona, pega, experimenta, né? Experimenta, meu, né? Tu não nasceu cristão, lá fora pegava mesmo, né? Tem que experimentar, tem que fazer um test drive, né, cara? Vai casar sem conhecer a bonita, sem conhecer o capaz, vai que tu te arrepende depois, né? É o que fala hoje lá fora. E estão querendo vir para o nosso meio e trazer isso muitas vezes, cara. Mas só que você se denomina cristão, embaixador de Cristo. Antipas, se levanta contra isso, meu amado. Te levanta contra. Não vai a favor da maré. Não vai a favor, meu amado. Não vai a favor, por favor. Justamente porque isso são coisas, meus amados, que se nós, como cristãos, filhos amados, conhecedores da palavra, não nos levantarmos contra hoje, principalmente dentro da nossa casa, meus amados, se nós aceitarmos ser enfiado algumas coisas goela abaixo, amanhã ou depois, não tenho o que reclamar. Não tenho o que reclamar, tá? Você vai olhar para muitas coisas dentro da tua casa acontecendo na vida dos teus filhos e não tem o que falar contra. Só aceita que dói menos, tá? Porque você não se levantou contra quando era para se levantar. Então só aceita. Há algumas semanas atrás, eu tive na escola do Davi. Tive na escola do Davizinho, fazendo uma visita lá, conversar com as conselheiras. Justamente porque dentro hoje das escolas, tá? Se nós pesquisarmos um pouquinho, tá? Professor, ele é contratado numa escola para ensinar uma disciplina. Ele foi contratado para isso, é para ensinar uma disciplina. Seja português, matemática, sei lá. Mas ele foi contratado para isso. Esse é o papel dele. O papel dele não é expressar a sua vida amorosa, sentimental, as suas escolhas, tá? Se ele é isso ou é aquilo, não é isso. É ensinar a disciplina. Passou disso, meus amados, tá errado. Tá errado. E a partir do momento, tá? Converse com os teus filhos, tá, meus amados? Quem é pai aqui, converse com os teus filhos. Quando eles chegam em casa da escola, conversa com eles. Pergunta para eles como é que é a escola que eles estudam. Como é que são os professores, como é que é o ambiente. Conversa, questiona eles. Se algo sai fora, meus amados, daquilo que tu crê, daquilo que tu está ensinando para os teus filhos, vai lá. Vai lá, te posiciona. Não haja como achando normal, não. Tá? Porque não é normal. Não é não. Tá? Você como pai, essa preciosidade que está aí na tua vida, que o Senhor te concedeu como um presente, há uma responsabilidade tua sobre a vida dele, de ensinar a palavra do Senhor a ele, de ensinar os caminhos do Senhor a ele. Então, meu amado, não fique de boa quando ele chegar em casa e te relatar que algo de anormal está acontecendo no ambiente da sala de aula. Foi isso que o meu filho me trouxe. Ó pai, o professor lá hoje, saiu fora. Muito fora. Trouxe algumas questões assim, sabe? Sexualidade assim, que saiu muito fora mesmo. Não precisava. Não precisava, pai. É, meu filho? O que ele falou? Não, falou isso. É? Pode deixar, o teu pai vai lá. Pai, mas não vai ficar ruim para mim? Não, não vai ficar não, porque eu sou o teu pai. Eu sou o teu pai, cara. Então, meu filho, se tu pisar na bola lá na escola, vão chamar o teu pai para ir lá conversar, justamente para se queixar de ti. Então, da mesma forma, pisaram na bola, o teu pai vai lá. E fui, meus amados. Fui para ter uma conversa justamente o quê? Em cima daquilo que nós cremos e que nós ensinamos dentro da nossa casa para os nossos filhos. Tá? E se lá na escola está indo contra isso, não pode.
Então, meus amados, sejamos assim nesses dias. Sejamos assim nesses dias. Justamente quando o quê? Se a palavra do Senhor, que nós cremos, que nós ministramos, nós pregamos, ela está dizendo que o Senhor criou homem e mulher. A homem e mulher o Senhor criou. Se no mundo estão dizendo outra coisa, beleza, é o mundo. Agora, quando começa a querer trazer isso para a doutrina na nossa vida, opa, não. Antipas. Nos levantamos contra. Justamente porque vai contra a palavra do Pai. Vai contra a palavra do papai, meus amados. Se lá na rua estão dizendo, tá? Que é normal, né? Menina se relacionar com 1, 2, 3 garotos da mesma forma, né? Se conhece hoje, estão morando junto amanhã, estão dizendo que é normal isso. Mas a palavra do papai está dizendo o quê, meus amados? Está dizendo o quê? O relacionamento, né, sexual é depois do casamento. É isso que a palavra está ensinando. É isso que nós ensinamos, meus amados. Antipas, nos levantamos contra, nos posicionamos em cima disso. É isso que a palavra está falando, meus amados. Também nos diz, aquele que rejeita as doutrinas erradas. A palavra do papai nos fala, em Apocalipse 2, 14 e 15. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisa sacrificada aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Que doutrinas, meus amados, são estas? Pelo menos duas são citadas: a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Quem é Balaão? Balaão, a palavra de Deus nos fala ali em Números capítulo 22 ao 24 ali, nos fala de Balaão, aquele que se denominava profeta, mas cobrava, né? Cobrava dinheiro para profetizar. A palavra nos fala que houve um dia que Balaque, ele chama Balaão e paga um valor a ele justamente para ir profetizar, amaldiçoar o povo de Israel. Mas a Bíblia nos diz que quando ele chegou diante do povo, né, diante de uma planície, e ele abria a boca para amaldiçoar o povo de Israel, quando ele falava, saía a bênção. Ele pensava no seu inconsciente, eu vou amaldiçoar. Ele abria a boca para amaldiçoar, mas da boca dele saía bênção. Bênção sobre o povo. Então ele chega para Balaque e diz, cara, eu não consigo amaldiçoar esse povo, porque eles já são abençoados por Deus. Então eu não consigo amaldiçoar eles, cara. Mas eu vou te ensinar algo diferente, tá? Tem um jeitinho. Qual o jeitinho? Pega as mulheres aqui, tá, do teu povo e leva para junto deles, para que elas seduzam eles. Para que elas seduzam eles, né? E aí, através daí, vai haver uma mistura ali, tá? Então, eles já não vão ser mais tão puros como era antes. Então, tem um jeito. Então, muitas vezes, meus amados, o que nós aprendemos com isso? Nós temos, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, a Bíblia nos fala que nós nos tornamos inimigos do mundo. Amigos de Deus, inimigos do mundo. Mas o interessante é que este mundo, tá, faz de tudo para nos desviar do caminho do Senhor. Faz de tudo, meus amados. Armas ciladas, faz de tudo para nos desviar dos caminhos do Senhor. Sempre isso vai acontecer. Mas o interessante é quando o nosso inimigo,
não consegue nos atacar por fora, quando ele não consegue fazer isso, ele vai tentar nos misturar por dentro. Ele vai tentar nos misturar por dentro. Por isso tenha cuidado, viu, meus amados, com tudo aquilo que compete com o Senhor na tua vida. Com tudo aquilo que compete com a vontade do Senhor na tua vida. Tenha cuidado para que não venha se misturar, tá? Para que não venha se misturar, não venha se diluir a tua fé, o teu amor ao Senhor, tá? O teu coração por servir, por fazer a obra do Senhor com excelência. Tenha cuidado, tá? Para que algumas coisas do teu dia a dia não vão tomando o tempo que é do Senhor na tua vida. A Bíblia nos fala que uma das coisas que este caminho de Balaão nos mostra é justamente a sedução pelo dinheiro, a sedução pela finança. Por isso que nós falamos aqui no início, né? Quantas pessoas são seduzidas pelo dinheiro, pela prosperidade e se afastam do caminho do Senhor. Quantos, meus amados? O Senhor prospera, elas oram ao Senhor, elas clamam ao papai, abre portas para que eu cresça, para que eu avance, para que eu prospere. Mas quando isso acontece, quando o Senhor abençoa, elas se afastam. Elas se afastam, meus amados, do caminho do Senhor. Nos relata muito isso, caminho de Balaão. Também nos falam do erro de Balaão, de pensar que Deus estava irado com o seu povo, que Deus estava com raiva do seu povo e queria amaldiçoar o povo. Mas nós vemos que nós somos grandiosamente amados pelo papai, meus amados. Não interessa se pisarmos ou não na bola, o Senhor nos ama. O Senhor nos ama, meus amados, e jamais vai amaldiçoar os seus filhos. O Senhor vai abençoar sempre os seus filhos e não amaldiçoar. Da mesma forma, a palavra nos fala da doutrina de Balaão, que buscava ali essa mistura, gerar essa, como é que eu posso dizer, esse ensino no qual gerava essa contaminação no meio do povo. Então nisso a Bíblia nos fala dessa doutrina de Balaão, que nós precisamos ter o cuidado. E para finalizarmos, meus amados, em quarto lugar, o vencedor é aquele que come do maná e recebe um novo nome. Aleluias. A palavra do papai nos fala em Apocalipse 16, 17. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, aleluias, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aleluias, aleluias, glória a Deus, aleluias. Interessante que nós vemos que o maná escondido, ele nos fala, né, que ali no tabernáculo, dentro da arca, estava ali o maná, no qual somente o sacerdote, né, o sumo sacerdote, ele tinha o acesso uma vez no ano, né? Ele tinha o acesso ali ao Santo dos Santos, aonde estava estabelecido ali, né? A arca onde estava ali o tabernáculo. O interessante, meus amados, é que conforme a palavra nos diz, tá? Que nós, o maná escondido, haverá o dia no qual nós teremos este acesso, justamente nos falando do que? A palavra do Pai, a palavra do papai, no qual nós tivemos acesso, meus amados. Isso nos fala de quê?
Presença de Deus, meus amados. Hoje nós, quando nos posicionamos, quando estamos posicionados com o Senhor, tá? Com o Senhor, nós temos acesso à palavra dEle, à presença dEle, a desfrutar da presença grandiosa do Pai, da presença grandiosa do Papai. Então isso que nos fala essa palavra. E para terminarmos, para concluirmos, a pedrinha branca pode incluir vários significados, conforme os costumes da época. A saber, pedras brancas foram usadas para indicar a inocência de pessoas acusadas de crimes. Jesus inocenta os seus seguidores fiéis. A palavra mesmo nos fala que agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluias! Pedrinhas brancas foram dadas aos escravos libertos para mostrar sua cidadania. Os fiéis não são mais escravos do pecado, pois se tornaram cidadãos da pátria celestial. Oh, aleluias! Aleluias! Por isso a palavra do Papai nos fala em Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus. Oh, glória! De onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Glória a Deus! Pedras brancas foram usadas pelos romanos como um tipo de ingresso para alguns eventos. Jesus permite os fiéis entrarem na presença dele para o seu banquete. Aleluias! Ao ouvir isso, a palavra do Papai nos fala em Lucas 14:15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa de Jesus, oh, aleluias, disse: feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus. Aleluias! Pedras brancas também foram dadas aos vencedores de corridas e aos vitoriosos em batalhas. Os fiéis são vencedores que receberão o prêmio. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, a palavra do Papai nos diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Aleluias! Aleluias! Palavra do Papai para nós nessa noite, meus queridos. Palavra do Papai para nós nessa noite. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nessa noite, meus amados, o Senhor está nos animando e dizendo para todos nós, meus amados, haverá uma recompensa, haverá uma vitória, oh, para todos nós, no qual nos posicionarmos nesse tempo, a favor da palavra do Senhor, nesses dias, aonde o Senhor nos tem inserido. Aleluias! Se coloque de pé, meus amados. Aleluias! Glória a Deus, glória a Deus. Feche teus olhos aí no teu lugar, meu amado. A minha oração, meu amado, nesta noite, é justamente em cima desta palavra. A palavra do Papai nos diz que todos nós, quando aceitamos ao Senhor como o único, suficiente Salvador sobre as nossas vidas, a palavra do Papai nos diz que o Senhor nos deu os dons. O Senhor nos capacitou com algo poderoso para nós estarmos servindo a Ele nesses dias.
fazendo a vontade dele nesses dias, meus amados, aonde ele tem nos inserido. Seja no nosso bairro, seja trabalho, seja escola, aonde você está, ali você é um embaixador, ali você é um representante do Senhor, aí você é sal e luz, você é diferença ali naquele lugar. Mas diante desta palavra desta noite, meus amados, diante desta palavra desta noite, o Senhor nos chama a atenção, justamente para que nós, meus amados, nós venhamos a continuar posicionados nesta palavra no qual nós empenhamos com o Senhor, de fazer a vontade dEle, de servir a Ele. O Senhor nos chama a atenção, meus amados, nesta palavra. A igreja ali, meus amados, a igreja de Pérgamo, meus amados, ela começou a retroceder, a perder, meus amados, a perder, meus amados, a identidade. Não foi porque ela era muito perseguida, não foi porque era contra a igreja, não. Mas foi por causa das seduções, da elevação. Foi porque tudo começou a ficar muito de boa na vida daquela igreja. Portanto, nesses dias, meus amados, tenha cuidado, meus amados. Sabe quando tudo está muito tranquilo? Não há oposição nenhuma. Não há oposição nenhuma naquilo com o qual você está fazendo ou falando. No teu trabalho não tem oposição nenhuma. É tudo de boa. Justamente porque muitas vezes você não se levanta para falar. Você não se levanta, meus amados, com uma direção da palavra no qual é para estar no teu coração, trazendo direções claras dentro da palavra de Deus, sendo verdadeiramente um representante do Senhor ali naquele local onde o Senhor te inseriu. Tenha cuidado, meus amados. Tenha cuidado. Justamente porque o Senhor te levantou, o Senhor te estabeleceu aonde você está, para que verdadeiramente você venha a ser um representante dele ali. Verdadeiramente você venha a ser um representante do Senhor ali. Por isso não te intimida. A minha oração nessa noite é para que você não venha se intimidar, em nome de Jesus, mas que você venha se levantar e se posicionar em fé diante dessa sociedade hoje. Venha ser diferença nesses dias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meus amados, em nome de Jesus, seja a diferença. Prega a palavra, se posiciona em cima da palavra, aponta a palavra, aonde você está, aponta a palavra. Não é aquilo que você acha, não, é a palavra. É isso que você vai apontar, é isso que você vai ensinar, é isso que você vai falar. É a palavra. Não é para massagear o ego de ninguém, não. Não é para massagear as emoções de ninguém, não. É a palavra. É a palavra. É isso no qual você vai falar, no qual você vai ensinar. É a palavra. É isso, meus amados. Ensina a palavra. Te posiciona em cima da palavra. É isso, meus amados. Em nome de Jesus. Senhor, nesta noite, papai, nós oramos a Ti. Senhor, para que em nome de Jesus, papai,
Sejam dias, Senhor, em nome de Jesus, em que nós, papai, como teus filhos amados, nós venhamos, papai, em nome de Jesus, oh, papai, a manter a tua palavra viva em nossos corações, avivada em nossos corações, em nome de Jesus, queimando em nossos corações, em nome de Jesus. Papai, sejam dias que em nome de Jesus, papai, nós não venhamos a permitir que nenhuma mistura, oh, em nome de Jesus, nós não venhamos a permitir que nada venha ocupar o teu lugar no nosso coração. Meu Deus, em nome de Jesus, nós não venhamos, papai, em nome de Jesus, a permitir que nada, oh Senhor, em nome de Jesus, papai, oh Senhor, venha Deus, venha Senhor a competir com o Senhor nos nossos corações, meu Deus, mas que em nome de Jesus, papai, a tua presença venha ser aquilo que nos move, a tua presença venha ser aquilo, Senhor, que o nosso coração venha ansiar, oh meu Deus, em nome de Jesus, a cada dia mais, meu Deus, em nome de Jesus, papai, Senhor, sejam dias, papai, em que cada um de nós, aonde o Senhor tem nos estabelecido, papai, em nome de Jesus, não falte da tua palavra nos nossos lábios, não falte da tua palavra nos nossos lábios, meu Deus, em nome de Jesus, papai, sabendo que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação deste século. Assim, papai, nós venhamos a nos posicionar. Assim, papai, nós venhamos a nos mover. Meu Deus, em nome de Jesus, sabendo que o Senhor está conosco, aonde o Senhor tem nos estabelecido. E assim, em nome de Jesus, nós venhamos a nos mover. Oh, em nome de Jesus, assim nós venhamos a nos posicionar, baseados e em cima da tua palavra. Oh, em nome de Jesus. Assim, Senhor, nós oramos a Ti, Senhor, nesta noite. Assim nós oramos a Ti, papai, nesta noite, papai. E Te entregamos, papai, em nome de Jesus, todas as coisas no qual o Senhor, assim, tem nos dado a oportunidade de fazer, Senhor, para a Tua glória, para o Teu reino, Senhor, para o Teu louvor e adoração nesses dias. Em nome de Jesus. Amém, meus amados. Amém, igreja. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluias, aleluias. Na mesma pegada, meus amados, na mesma pegada, ainda de pé, eu quero chamar aqui à frente os pais Vitor Ananias Campos Valicente e Bruna Lauriana de Borba Longaray, e o filho Isaac de Borba Valicente. As testemunhas Marcial Ricardo Fischer e Raquel Daiane Fischer, Marcelo Regis Kuhn, Daniela Caldas Kuhn e Priscila Rodrigues Severo. Também os pais Leandro de Moura Mota e Gabriele Fernanda Vieira, junto com a filha Lavínia Vieira Mota. E as testemunhas Victor Machado Ertel, Vitor Emanuel França da Rosa, Dayana da Costa, Alexandro Mânica, Maria Rodrigues Lopes, Vinícius Moura Mota e Guilherme de Moura Mota. Aleluias. A palavra do papai nos diz, meus amados, em Provérbios, capítulo 22, verso 6, que ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Aleluias. E isso nos fala, meus amados, que desde criança, né? Desde criança,
nós devemos ter essa concepção, né? De ensinar, de inculcar a palavra do Senhor sobre a vida dos nossos filhos. Justamente desse presente, né? Esse presente, essa herança que o Senhor deu a nós como pais. Justamente para que quando eles tiverem a sua idade, a sua velhice, eles não venham a se desviar desse caminho do Senhor, no qual nós ensinamos a eles. Por isso, nessa noite, estão aqui essas duas famílias para apresentar diante do Senhor, para consagrar diante do Senhor os seus filhos. Porque assim creem, né? Que antes de ser deles, é do Senhor. Antes de ser deles, é do Senhor. E o interessante é que hoje, pela manhã, né? Nós ali no curso, ainda conversávamos do porquê nós como igreja, nós não batizamos crianças. Nós assim as consagramos, apresentamos elas diante do Senhor. Justamente é porque, né, até vem de encontro ao domingo passado, no qual realizamos, né, o batismo de 31 pessoas, né? 31 pessoas, no qual creram no Senhor Jesus e deram o testemunho do batismo diante do Senhor e da igreja. Porque eles creram, eles testemunharam. Justamente uma criança de colo, né? Ela ainda não tem esse discernimento do que é a fé, né? Do crer em Jesus. Eu brinco sempre, né? Que uma criança de colo, como a pequena Lavínia, né? E o pequeno Isaac, eu gosto de brincar sempre que eles não sabem direito nem quem são os seus pais. Nem quem são os seus pais, cara. Eles só sabem que tem alguém que quando eles choram, vem ali e alimenta eles. É isso que eles sabem. Quando eu choro, né, porque eu estou com fome, vem alguém e me alimenta. Porque eles não têm o discernimento ainda. Quem é o pai, quem é a mãe, né? Quanto mais, meus amados, saber quem é Jesus e crer em Jesus. Por isso nós, então, a apresentamos, a consagramos eles ao Senhor. Por isso, nesta noite, eu convido a você a estender as suas mãos para cá. A estender as suas mãos para cá. Enquanto eu e o pastor Dorival vamos estar orando por essas duas crianças abençoadas, eu peço para vocês, igreja, da mesma forma, tá? Esteja declarando palavras de bênção sobre a vida do pequeno Isaac e sobre a vida da pequena Lavínia e sobre a vida dos pais, justamente, tá? Para que o Senhor venha estar abençoando a vida deles, para que o Senhor venha estar em nome de Jesus, não só hoje, né? Não só hoje, mas por toda a vida deles, o Senhor esteja assim, abençoando a eles grandiosamente. Amém, igreja? Aleluias, 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 aleluias. Dergui, me ajuda aqui, meu amado. Segura aqui para mim. Aleluias, aleluias. Senhor, nós oramos a Ti, papai. Nós oramos a Ti nessa noite e colocamos diante de Ti, papai, a vida assim da pequena Lavínia. Senhor, o Senhor conhece, Senhor, a vida dela. Tu sabes, Senhor, do levantar e do deitar dela. Senhor, em nome de Jesus, Tu sabes, papai, do propósito no qual o Senhor tens com ela. E daquilo assim no qual o Senhor, papai, a formou, Senhor, para assim estar vivendo nesses dias, papai, neste tempo assim, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, assim nós declaramos, papai, toda sorte de bênção sobre a vida dela.
Nós declaramos, papai, que em nome de Jesus, papai, a Lavínia, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, através da vida dela, muitos conhecerão a Ti, muitos assim, Senhor, serão alcançados a Ti, papai, em nome de Jesus. Nós declaramos, papai, em nome de Jesus, uma vida abençoada, meu Deus, em nome de Jesus, papai, que por onde o Senhor a levar, Senhor, em nome de Jesus, ali, Senhor, ela vai ser uma bênção. Meu Deus, em nome de Jesus, ela não só será abençoada, mas como ela também abençoará a vida de muitas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, papai, sobre a vida dela, Senhor, em nome de Jesus, papai, saúde, força, vida, tua presença, Senhor, abundante assim sobre ela, meu Deus, em nome de Jesus, papai, marca a vida dela, Senhor, nesses dias, guarda a vida dela, Senhor, nesses dias, papai, oh, e em nome de Jesus, papai, que o teu nome venha a ser conhecido através da vida da Lavínia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, igreja? Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus, meus amados. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluias, aleluias. Aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus, meus amados. Aleluia, glória a Deus. Boa noite a todos. Eu preciso da atenção de vocês por mais alguns instantes. No próximo final de semana, então, teremos o culto da família com o pastor Elton Melo, de Curitiba, e sua esposa, pastora Nice, ok? Também os seminaristas estão conosco nessa semana. Amanhã eles vão estar na escola em Santa Cruz do Sul. Durante a semana também vão estar em Vale Verde, né? Então é o momento de estar orando por eles também. Qualquer coisa, se vocês quiserem conhecer, eles estão aqui no meio de nós, né? Levanta a mão, vocês seminaristas aí, estão aí. Glória a Deus pela vida de vocês. E glória a Deus por aquilo que vocês vão fazer no meio de nós. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, essa palavra poderosa, né, que Deus entregou para nós como igreja, vai estar nas nossas células. Não percam a célula essa semana. Quem ainda não tem uma célula, pergunta para o Eduardo e para a Gabriela ali, uma célula mais próxima da sua casa. Eles vão estar ali esperando vocês, então, agora na saída. Quem nos visita pela primeira vez, quem ainda não tem uma célula, também se dirige a eles ali. E da mesma forma, então, a gente vai finalizando essa noite e uma semana poderosa e abençoada para cada um de nós. Amém. Nossa celebração chegou ao fim. Ficamos muito felizes com a sua presença. Durante a semana, nos acompanhe nas redes sociais. @ibatista-da-paz, @batista.worship, @sparks.connect. Vemos você nas nossas células. Até breve.